Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso prático em prática do processo do trabalho. Neste nosso curso, eu vou apresentando para vocês particularidades do processo do trabalho que você deve observar para você acertar na petição inicial, se você pretende defender a empresa, explorar os erros constantes na petição inicial. Esse é o meu intuito nessa nossa jornada. Esse material também faz parte para aquele que adquiriu somente as petições prontas, né? Então serve para todos os meus cursos. Quando eu falo em prática trabalhista, eu estarei falando prática do direito material, quais direitos o trabalhador possui e também a prática do processo do trabalho. Como que eu, advogado, devo me portar para fins de defender o trabalhador ou o empregador? No nosso caso específico, hoje eu vou trabalhar com os dois lados. Como que eu devo fazer a petição inicial e o que eu não devo fazer. E uma vez se eu estiver defendendo a empresa, a brecha que o advogado do trabalhador deixou e eu vou explorar e assim reduzir o valor que tem a empresa para pagar para aquele trabalhador. Esse é o nosso trabalho de hoje. Então, erros comuns em um processo do trabalho. Estamos nos erros comuns em um processo do trabalho. Um exemplo de como não se deve fazer um pedido. Por quê? Porque aqui, tanto o trabalhador quanto você, profissional do direito, se fizer dessa forma, vai perder dinheiro. Então vamos lá. Como está na petição inicial? Perceba, né? Esse aqui é um caso que eu trabalhei essa semana, tá? E aqui eu já deixei até fiz uma conta de quanto que a trabalhadora perdeu, deixou de ganhar na verdade, e quanto que o advogado deixou de ganhar, por detalhes, tá bom? Então vamos lá. Quando veio a petição inicial, o processo como um todo, para eu fazer a minuta e verificar se eu poderia assumir o trabalho, fiz a leitura, né, e lá estava assim, bem no finalzinho dos fatos e dos fundamentos relacionados à estabilidade gestacional. Isso aqui é um tema batido, né, gente? Estabilidade gestacional, contrato de trabalho advindo da CLT, seja por prazo determinado, seja por prazo indeterminado, não tem escapatória. Se a gravidez, a concepção aconteceu durante o contrato de trabalho, seja que título for, tá? É devido à estabilidade gestacional e não tem escapatória. Nem, aqui eu vou até um pouco além, nem se a empregada expressamente deixar na petição inicial que ela não tem interesse em retornar ao trabalho. Mesmo assim, será dado a ela o direito à estabilidade gestacional. Não vou entrar nesse pormenor, porque isso é matéria lá de quando eu falo da prática dos direitos do trabalhador, tá? Então, nós já sabemos isso. Aí veio da seguinte forma: logo, requer-se o pagamento do salário, 1.630, até o final da estabilidade provisória. E olha que é um salário baixo, hein? 1.630. Eu não recordo se era só o salário base da pessoa, né? Por exemplo, o piso da categoria, sem os adicionais, hora extra, noturno, insalubridade, periculosidade, comissão, algo nesse sentido, tá bom? Por quê? Porque se é verba com caráter salarial e pago de forma habitual, tem repercussão, né? Vai compor o valor global da indenização neste caso. Aqui já tem mais um erro que pode ter escapado aos olhos do colega lá. Tomando-se por base que aos 30 de janeiro de 2025 ela estava com 8 semanas, a data provável do parto é 9/9 de 2025. Consequentemente, faz jus a parte autora ao pagamento, presta atenção o que está sendo pedido, ao pagamento do seu salário até o mês de setembro do corrente ano. Seguido do pagamento dos 5 meses subsequentes, perfazendo assim a quantia de R$ 21.190. Perceba,
somente foi feito o pedido do salário. Cadê o 13º? Cadê as férias? Cadê o FGTS? Cadê a multa de 40%? Além das outras verbas que podem, eventualmente, ser o caso dessa trabalhadora. Tá bom? Aí, olhei e falei assim, nossa, só isso? Deve ter alguma coisa errada. Deixa eu lá ver nos pedidos. Fiquei curioso, né? Porque aquela curiosidade feliz. Fui lá nos pedidos. E não é que estava igual a total procedência da demanda para condenar a reclamada ao pagamento de 21.190 correspondentes aos meses que ela possui estabilidade provisória. Nossa, mãe de Deus. Não é que ficou só isso? E depois eu vou já estendendo aqui, da mesma forma, a título das horas extras. Perceba, ó, a título de horas extras, só o valor. Não está nem pedindo aqui e reflexos e nem quais reflexos. Então, essa é uma ação, uma petição inicial em que você vai olhar e trabalhar só com o pedido principal. Não tem pedido acessório em nenhuma das modalidades. Poderia aqui ser, por exemplo, a procedência, né, correspondente aos meses por ela instabilidade provisória, né? Poderia, vírgula, e seus reflexos. Aí já é outro tipo de pedido. Aí é um pedido genérico. Vamos trabalhar num outro vídeo. Pedido genérico é aceito pela Justiça do Trabalho? Como que o Tribunal Superior do Trabalho interpreta esse pedido genérico? Ele defere ou ele não defere os pedidos genéricos? Cada tribunal aqui do nosso Brasil, eu sei que tem tribunal que defere, tem tribunal que não defere os pedidos genéricos, quando você coloca dessa forma, horas extras e reflexos, estabilidade gestacional e reflexos, adicional noturno e reflexos. E o TST? Como é que se porta o TST nesse sentido? Também matéria para um outro vídeo. Aqui nós estamos trabalhando tão somente quando tem um pedido, que eu chamo assim, ó, quadrado, fechado. Não comporta a interpretação genérica, porque não tem um pedido genérico, tá? Então, com base nessa informação, já antecipo, né? Vamos responder ao meu questionamento, qual o problema aqui. Eu identifico a parte esqueceu no mínimo de pedir reflexo em 13º, integral e proporcional, faz as contas, né? 9 meses de gestação, mais 5 meses da estabilidade gestacional, então dá mais de um ano. Então vai ser integral e proporcional, e ainda poderia ser além do integral proporcional, aviso prévio, indenizado, com reflexos, também férias, 13º. Olha para quanto que vai a brincadeira aqui. FGTS, a multa de 40%. Por baixo, né, por um salário de 1.630, o que o trabalhador deixou aqui, vai deixar de receber, 12 mil reais. E o advogado, 4.800 reais, se for aquele contrato padrão, né? 30% de honorário sobre o que receber, 10% de condenação. Então, 4.800 com a base de 12 mil. É um valor considerável para uma única ação, se você ainda mais se você parar para pensar que essa é uma ação presente dos deuses. Uma ação de estabilidade gestacional, erga a mão para o céu e fala, obrigado, papai. Agradeça aquele que você acredita como o Criador, porque ele te presenteou. É uma ação que não tem escapatória para a empresa. A empresa pode espernear, pode falar o que ela quiser. É a condenação certa. Não tem por onde escapar, tá? O máximo aqui que a gente vai trabalhar é um parcelamento aí em 6 vezes, 7 vezes, com uma boa entrada. Senão vai tudo para execução e cobra tudo de uma vez. Claro que cada caso é um caso, óbvio, né? Se tem uma empresa que não tem saúde financeira, não adianta eu querer laçar o pescoço dela que eu vou enforcar ela. Agora, se é uma empresa que tem saúde financeira, é o valor integral e acabou. Não tem nem parcelamento. Mas isso eu também converso no outro vídeo. Então, nesse caso específico, né, o colega perdeu um valor significativo. Agora, nós acabamos de ver o que não se deve fazer na petição inicial. Mas e se você está defendendo a empresa? Como é que você vai explorar
isso na contestação? Então eu vou trazer aqui o tópico da contestação. Aqui você vai colocar a preliminar, essa é uma preliminar que você vai trabalhar, inépcia da inicial, aplicação do princípio da distrição, de que a sentença não pode ultrapassar os limites do pedido. Por quê? Porque vamos partir do pressuposto que o juiz tem muitos processos mesmo, e pode ali no dia a dia, mesmo, ele já sabe que é um caso batido, já sabe que a trabalhadora tem direito a receber integralmente os valores, né, salário e as repercussões, e você deixou passar batido. Ele vai lá e condena, indenização e os reflexos. Se você não pedir, ele coloca e aí depois você dificilmente consegue retirar da sentença isso num recurso ordinário, tá? Se você lembrar disso. Então já começa. Eu quero que nesse processo seja observado o princípio da distrição, excelência. E aí eu coloco, ó, essa aqui é tão somente a base do tópico da preliminar que eu trabalho. Dependendo da situação, eu acrescento mais, eu vou diminuir, eu vou alterar. Só trouxe para você ter uma ideia lógica de como que você apresenta o tema, como que você traz a parte de fundamentação jurídica, como que você vai encerrar ele, ok? Então eu coloco, excelência, a reclamante na prefacial formula pedidos tão somente quanto ao principal, sem qualquer reflexo. Lembra a história, né? Principal e acessório. O acessório segue o principal. Nesse caso, se você tem só o principal, o acessório você tem que pedir. Referente às verbas de estabilidade gestacional e horas extras. E aí fica a teu critério trazer parte do que está na petição inicial ou não. Aí fica estética do que você entende que é bom para você, ok? E aí eu já começo assim, ó, de forma bem clara. Neste sentido, requer a aplicação do princípio da distrição. Que aí não tem como dizer que, não foi pedido o princípio da distrição. Não, estou pedindo mesmo. Eu já inicio o tópico, deixando bem claro o que eu quero. Depois que eu apresento o problema, já coloco o que eu quero. E aí fica uma técnica, novamente, para cada um de vocês. Eu gosto, em alguns casos, não são todos, óbvio, em alguns casos eu gosto de colocar o texto de lei, para deixar bem evidente, tá, qual é a obrigação, qual é o dever do juiz. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Qual é o limite aqui? Os salários. Ó, a pessoa quer só o salário. Esse é o limite. Então, se esse é o limite, excelência, eu gostaria que respeitasse isso, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 492 do CPC vai na mesma linha. E observe, como eu estou trabalhando neste caso específico com o rito sumaríssimo, a CLT ela traz os dois ritos. Você vai observar o artigo 840 da CLT, que é para o rito ordinário, né, o comum, acima de 40 salários mínimos. Mas nós temos que observar de forma específica para o rito sumaríssimo o que está escrito lá no artigo 852B da CLT, que para nós aqui é o inciso 1, que ele é bem específico. O pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Então aqui, diferente lá do rito ordinário, aqui é bem claro, deve ser certo. Para o rito ordinário, eu uso só esses dois, artigo 141 e o 492. Mas, para o rito sumaríssimo, eu ainda tenho que acrescentar, porque ainda é mais específico, o 852B1 da CLT. Porque eu vou, inclusive, utilizar, se for o caso, para fins de recorrer para o TST. Apresentei a parte jurídica. Olha, excelência, a legislação, né, lhe coloca baliza na sua atuação nesse sentido. Já vou colocando aqui, né, a interpretação dos tribunais superiores relacionados a esse princípio da distinção,
aqui eu estou trabalhando com o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, eu posso então aqui, e eu recomendo, é assim que eu atuo no dia a dia, que eu vou trazer decisões do próprio Tribunal Regional que eu estou atuando. Então eu vou lá, seleciono as decisões que são pertinentes deste tribunal. Princípio da distrição, limites da lide, os artigos 141 e 492 consagram no nosso ordenamento jurídico o princípio da distrição. E aqui eu já deixo evidente, né? Cores fica a critério de cada um. Tem quem usa, tem quem não usa. Eu só não recomendo, como eu já falei em vídeos anteriores, uma salada de fruta, né? Ou um excesso. Uma ou outra parte, aqui eu coloquei mais porque eu quero evidenciar esse princípio da distrição. Mas no restante do corpo da petição, eu praticamente não utilizo, tá? Não podendo o julgador decidir a quem citra petita, além ultra petita ou fora do pedido ultra petita. O mesmo se dá em relação à causa de pedir. Em outro momento eu trabalho com falta de causa de pedir e tudo mais, certo? Sendo vedado ao juiz deferir ao autor resposta judicial com base em fundamento diverso daquele arguido. Coloquei uma, duas, e aí coloco uma terceira, tipo um arremate, assim, fechando a ideia, né? Também na mesma linha. E aí, aqui eu poderia, se eu achar que comporta trabalhar um pouco mais, o princípio da distinção, ele regula que as partes, ao formularem pedido, o juiz deverá analisar tão somente esse pedido, né? Por quê? Porque esse pedido, ele é a expressão do princípio do contraditório, da ampla defesa. Por que eu já poderia colocar já essas informações aqui? Porque eu já posso pensar num recurso ordinário, num recurso de revista, e já deixei o gancho aqui. Tem algumas decisões, alguns temas, na verdade, que a gente vai tratar, que dependendo do Tribunal Regional do Trabalho que você for atuar, aquele tribunal vai ter até uma súmula, sabe? Que se aplica para todo aquele tribunal. Só que aquela interpretação, às vezes até de aplicação obrigatória, está contrário ao entendimento do TST. Isso acontece, tá? Eu trabalho em algumas situações como essa. Então eu aqui já inicio de forma leve. Quando vai para recurso ordinário, eu já no tópico específico falo para não aplicar porque tem distinguish, overruling, né, e assim por diante. E aí depois, quando vai para fazer o recurso de revista, aí você tem recurso de revista, agravo de instrumento e agravo interno, conforme a nova sistemática, que também fica para o outro momento. Então, essa é a base. Perceba, o advogado, quando fez a petição inicial, ele errou. Só que você que vai defender a empresa tem que explorar esse erro. A primeira visão tua, quando vai defender a empresa, olha o processo, é justamente esse olhar. Vai lá e vai pensar quais foram as faltas, os erros, a contradição. Muitas vezes está lá na petição inicial falando que trabalhava em tal jornada, né? Não recebia, tal jornada sem horário para descanso e alimentação. Mais embaixo diz que tinha 30 minutos de descanso e alimentação. Pera lá, não tem ou tinha 30 minutos? Então eu vou sempre explorando também essas informações, certo? Seria isso. Eu finalizo esse nosso encontro de hoje, né? Agradecendo mais uma vez você que adquiriu os meus cursos, o meu material, e também dizer que atualmente estou trabalhando com mentoria para quem quer se aprofundar e ter um pouco de mais segurança, quer ter contato com a minha experiência. São mais de 20 anos de advocacia, mais de 15 anos de professor, coordenador de curso jurídico, coordenador de núcleo de prática jurídica. Fica meu WhatsApp,
me chama, vamos conversar, deixa eu entender qual é a tua dor, qual o nível que você está, o que você precisa, se você quer iniciar na carreira da advocacia trabalhista, se você já está, já iniciou e sente que já teve as primeiras sentenças e viu que alguns pedidos poderia ter ido além. Essa é uma oportunidade. Venha conversar comigo. Será um grande prazer poder te ajudar. Um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até mais!